Nós vamos dar continuidade às exposições no livro de Neemias. E eu peço a você que abra no capítulo de número 5. Neemias, capítulo de número 5. Nós vamos fazer uma leitura do versículo 13 até o versículo de número 19. Neemias 5, do 13 ao 19. Diz assim: Também sacudi o meu colo e disse: Assim Deus sacuda todo homem da sua casa e do seu trabalho, o qual não cumprir esta promessa. Assim seja ele sacudido e esvaziado. E toda a congregação disse: Amém. E louvaram o Senhor. E o povo fez de acordo com esta promessa. Além disso, a partir do momento em que eu fui indicado para ser o seu governador na terra de Judá, do 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, eu e os meus irmãos não temos comido o pão do governador. Porém, os governadores anteriores que haviam estado antes de mim foram imputáveis diante do povo, e tomaram-lhe pão e vinho, além de 40 siclos de prata. Sim, até os seus servos tinham domínio sobre o povo, mas eu não fiz assim, por causa do temor a Deus. Sim, além disso, eu continuei na obra dessa muralha, tampouco compramos terra, e todos os meus servos foram reunidos para lá trabalhar. Havia à minha mesa, além dos judeus e soberanos, 150 que vinham ter conosco, dentre os pagãos que estão ao redor de nós. Ora, aquilo era preparado para mim diariamente. Era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também aves eram preparadas para mim, e uma vez a cada 10 dias, provisão de todo tipo de vinho. Contudo, não exigi o pão do governador, porque a servidão era pesada sobre este povo. Pensa em mim, meu Deus, para o bem, de acordo com tudo o que tenho feito por este povo. Amém e amém. Meus irmãos, em nossa última exposição, que se concentrou nos versículos 6 até o versículo de número 12, nós vimos que Neemias tratou o pecado que os nobres e os magistrados de Jerusalém vinham cometendo contra os seus próprios compatriotas mais necessitados ou mais pobres. Nós vimos que ele os confrontou com seus pecados à vista de todos os presentes na cidade. E eles, caindo em si, então, demonstraram arrependimento público por meio de um pronunciamento no qual eles disseram: restituí-lhes hoje, vos peço. E então eles disseram: nós lhes restituiremos e não exigiremos nada deles. Faremos assim como dizes. Veja, sem dúvidas, Neemias ficou satisfeito com aquilo que os nobres e os magistrados fizeram. Ao terem seus pecados confrontados, eles prontamente reconheceram o seu erro e declararam publicamente que restituiriam todos aqueles que foram, de certa forma, lesados pela cobiça e a ganância de cada um deles. No entanto, Neemias, sabendo que as palavras são fáceis de se dizer no calor das emoções, e principalmente se houver algum tipo de pressão, e nesse caso dos magistrados e dos nobres, havia ali uma pressão pública, ele faz então com que aqueles líderes culpados deem um outro passo. E qual seria então esse outro passo que ele os conduz a tomar? Nós vimos que esse outro passo que ele conduz os nobres e os magistrados a tomarem diz respeito a um juramento solene na presença de todos ali e ainda mais na presença de um sacerdote.
E assim então, ele manda chamar o sacerdote para que aqueles homens façam então o juramento e aquele sacerdote o cele. A grande questão diante dessa atitude que nos vem à mente nesse momento é questionar por que Neemias precisou chamar um sacerdote. Ora, ele chama um sacerdote para que aquele sacerdote testemunhe o juramento e lembre aqueles que estão a fazer aquele voto ou fazer aquele compromisso de que há graves consequências que recairiam sobre eles caso estivessem mentindo diante de Deus, mentindo diante do seu povo. A partir de então, Neemias passa a sacudir as dobras de seu manto. E veja, meus irmãos, que o sacudir as dobras de seu manto, que serviam como um tipo de bolso, né, era um gesto demonstrativo no qual Neemias pedia que Deus sacudisse da mesma forma da sua casa todo aquele que falhasse em cumprir seu juramento. Este gesto de Neemias indicava que a consequência da quebra daquele pacto seria uma rejeição por parte de Deus àqueles que estavam ali pactuando. Um ato semelhante àquele que o Senhor Jesus fala aos seus discípulos quando os envia em Mateus capítulo 10 e versículo 14, e diz que aqueles que não quiserem recebê-los e nem darem ouvidos à mensagem do Evangelho que eles estavam a proclamar, que eles deveriam então sacudir a poeira dos pés. Veja então o que diz aí o versículo de número 13. Diz assim: também sacudi o meu colo e disse: assim Deus sacuda todo homem da sua casa e do seu trabalho, o qual não cumprir esta promessa, assim seja ele sacudido e esvaziado. E toda a congregação disse: amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez de acordo com esta promessa. Vejam, a atitude de Neemias vinculou os magistrados e os nobres a uma imprecação solene. Imprecação solene. Esperando que, com isso, eles tivessem algum tipo de temor diante de Deus. Perceba aí que ele diz: assim sacuda Deus a todo homem que não cumprir esta palavra. Meus irmãos, quando nós fazemos um juramento, um voto, ou selamos um pacto com Deus, isso é algo muito sério. É algo extremamente relevante e importante para o Senhor. Há inúmeros casos nas Escrituras que nós vemos de exemplos de pessoas que tentaram burlar o pacto feito com o Senhor e as duras e terríveis consequências que vieram sobre estes. Portanto, quando nós tomamos ou acertamos algo e tomamos o Senhor como testemunha, nós temos que ter a ciência do compromisso que está sendo ali assumido. Observem, meus irmãos, que diante dessa realidade, essa imprecação se torna em uma ameaça que certamente seria cumprida. E o povo cria efetivamente nesse cumprimento. Tanto é que, como narra o texto, efetivamente todos selam essa aliança dizendo amém. E aí nós observamos que Neemias age exatamente como fez Moisés, lá em Deuteronômio 27, em relação às maldições do Monte Ebal, contra todo aquele que não cumprisse a lei. Moisés vai dizer lá que suas gargantas deveriam ser cortadas junto com suas próprias línguas, caso falsificassem as suas obrigações.
E por meio da ameaça a eles, manteriam então sua promessa. Observe que com esse amém que eles aqui celebram, o povo louva ao Senhor, é o que o texto diz. E ao louvar ao Senhor, eles afastam qualquer tipo de remorso pelo que prometeram. Ao contrário, eles não estão com remorso, eles não estão mais preocupados com um compromisso em que eles já sabiam que não iriam cumprir. A situação é inversa. Eles estão arrependidos. Eles querem agora cumprir aquilo pelo qual eles falaram, pelo qual eles juraram e pelo qual eles se comprometeram com Deus por testemunha. E observe que eles fazem isso com todas as expressões de alegria possíveis. De uma mesma forma, nós vemos que assim também procedeu Davi, meus irmãos, quando tomou os votos de Deus sobre si. Perceba que ele cantou e deu louvores, como nós podemos ver no Salmo 56. Percebam que a alegria pela promessa foi boa, mas o que se segue foi ainda melhor, ou foi ainda maior. Pois o povo fez conforme a palavra, permanecendo fiel àquilo que haviam prometido, não como fizeram os seus ancestrais em um caso semelhante, no qual voltaram a escravizar aqueles que recentemente haviam sido libertados. E é a partir de então que Neemias passa então a falar a respeito de como deveriam agir a partir daquele momento. E ele faz isso, meus irmãos, como nós vamos perceber aqui, tomando a si mesmo como um exemplo daquilo que foi feito. De antemão, nós precisamos ressaltar que ele não faz isso por vanglória. Ele não faz isso como um meio de mostrar que ele era melhor do que os outros. Não, de maneira nenhuma. Veja aí o que diz o versículo 14. Neemias escreve dizendo assim: além disso, a partir do momento em que eu fui indicado para ser o seu governador na terra de Judá, do 20º ano até o 32º ano do rei Artaxerxes, 12 anos, eu e meus irmãos não temos comido o pão do governador. Veja, a tentativa de Neemias é mais uma daquelas tentativas de persuasão junto aos nobres e magistrados da cidade, para que não viessem mais a oprimir aqueles necessitados. Há quem diga que Neemias registra um momento depois dos muros terem sido levantados, depois dos portões terem sido restaurados, ou seja, depois que toda a parte de reconstrução da cidade havia sido concluída. No entanto, isso não procede, porque no decorrer desses versos, nós vamos ver que ele fala de uma obra em andamento ainda. A ideia aqui, meus irmãos, era de fazer com que aqueles magistrados e aqueles nobres que outrora eram conhecidos por sua severidade e ganância, se tornassem mais afáveis, mais amigáveis no tocante ao conforto do povo. Que eles agissem de maneira diferente ao que agiram os seus predecessores. Na verdade, eles deveriam passar, a partir de agora, a evitar qualquer tipo de associação negativa com aqueles que antes estiveram nos seus lugares. Ora, e por que eles deveriam, então, negar ou procurar não permanecer nos passos de seus predecessores? Veja aí que Neemias vai nos responder no versículo de número 15, quando ele diz: porém, os governadores anteriores, na versão de vocês tem assim, que foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Ora, o exemplo dos predecessores deles é um exemplo tão negativo quanto aqueles pelos quais eles foram, então, exortados. Logo, Neemias diz: mas não cometam novamente os mesmos erros que os seus predecessores. Não olhem para eles.
Não tentem buscar neles um modelo correto de proceder. Porque eles não procederam de maneira correta, de maneira auspiciosa, de maneira misericordiosa. Pelo contrário, eles foram tão gananciosos e tão opressores quanto vós outrora também fostes. Veja que Neemias diz que até os moços dominavam sobre o povo, meus irmãos. E ele então completa: porém eu assim não fiz. E é aquela história, né? Infelizmente a gente tem péssimos exemplos no nosso país disso. Veja, quando ele fala de pão do governador, de ciclos de prata, veja que isso indica que era parte dos direitos que os governantes tinham de receber do povo. No entanto, como nós vamos ver, como Neemias podia exigir algo de um povo faminto e miserável? Como Neemias poderia esperar receber uma grande quantia, um retorno de um povo que passava por extremas necessidades? Sabe, irmãos, às vezes eu olho para determinadas classes, e é interessante notar porque Neemias é um grande exemplo de liderança, e nos ensina princípios bíblicos de liderança preciosíssimos. E nós olhamos para determinados políticos que simplesmente, por terem direito a determinadas quantias, mesmo que sem necessidade, as usam tão somente pela vontade de usar, por outros motivos escusos. Como certa vez eu ouvi de um político, e os irmãos devem saber que os deputados federais, eles recebem um auxílio moradia para morar em Brasília. No entanto, muitos deles têm casas, verdadeiros palácios em Brasília. E que ao invés de recusarem tal auxílio, não só aceitam, como usam. O que dizer então do direito de 18 assessores? 18 assessores. Eles têm direito. E tem uma verba para isso. No entanto, eles contratam 3 ou 4, com salários altíssimos, que não fazem nada, é apenas para tomar parte daquele benefício, como se necessitassem, como se o dinheiro que já recebem não fosse suficiente. Entendem, irmãos? É disso que Neemias está falando. É desse exemplo que ele está dando. O fato deles terem direito a essas coisas, na situação em que eles se encontravam, não era possível de ser exercido. Porque isso foi o que fizeram os seus predecessores. Mas já que eles reconheceram seus erros, eles não podiam cometê-los novamente. Observe que Neemias fala desses predecessores e sequer cita os seus nomes, irmãos. E é melhor mesmo que, nesse tipo de caso, não se cite nem os nomes dessas pessoas. Porque isso que eles faziam não dizia respeito a nada que pudesse ser louvado ou acrescentado à honra deles. Pelo contrário, era motivo de vergonha e desonra.
Todavia, o povo sabia de quão onerosos eles tinham sido e o alto preço que o país pagou por todos os benefícios do seu governo. Todos os benefícios do seu governo. Note que o governo deduzia deles cerca de 40 ciclos de prata. Além disso, ainda os obrigava a prover-lhes pão e vinho, que alegavam ser pré-requisitos para o exercício de seu ofício. E não somente isso, eles ainda incitavam os mais jovens a pressionar efetivamente e ativamente o povo para obter tudo aquilo o quanto fosse possível de lhes tirar. De lhes tirar. Eu olhava esses dias, irmãos, essa discussão que teve a respeito do preço do combustível e a quantidade de impostos que está embutido ali. E que às vezes a gente fantasia e acha que é só imposto, quando na verdade há um ágio baseado em especulação, no preço ali que sai das refinarias, que poderia cobrar mais barato, mas cobra valores abusivos. E quem paga a conta somos nós. Veja, o nosso estado tem o ICMS mais caro do país. Preste atenção na quantidade de impostos que você paga anualmente. Impostos federais, impostos estaduais, impostos municipais. E não se admirem se de repente você tiver que pagar o imposto do seu bairro. E o que é feito com essa arrecadação, irmãos? O que é feito com esse dinheiro que é arrecadado? Veja, um cidadão que trabalha para receber R$5.000 por mês. 20% é o valor que ele paga de previdência. 20% de 5.000, irmãos, é R$1.000. É R$1.000. O salário dele já não é mais 5.000, é 4. Imposto de renda, 25%. Coloca aí, mais 1.250. Ele já não recebe 4.000. Ele já recebe agora 2.850. Fora os descontos. E o que é feito com esse dinheiro, irmãos? Para onde vai todo esse dinheiro? E como não dizer que não há opressão? E como dizer que os nossos líderes não são gananciosos? Dois pontos precisam ser ressaltados aqui, meus irmãos. Em primeiro lugar, de que não era nenhuma novidade que aqueles que estão em lugares públicos acumulem para si mais do que o bem-estar público e se aproveitem do povo. Veja, nós estamos falando aqui de eventos com pelo menos mais de 3.000 anos. Porque às vezes a gente fala dessas coisas e quem pega pela metade acha que a gente está falando de alguma coisa atual. Em segundo lugar, estes poderosos deveriam prestar contas por todos os atos de fraude, de injustiça, de violência, opressão, em que foram não apenas coniventes, mas efetivamente agentes deles.
E fizeram isso, irmãos, diante de Deus. Observe que isso suscita em Neemias, então, o temor a Deus, que ele descreve ao final do versículo 15. E por causa disso, ele passa então a falar de si mesmo, como um exemplo vivo disso que acontece com os crentes. Veja aí, versículo 16, ele diz assim: sim, além disso, eu continuei na obra dessa muralha, tampouco compramos terra, e todos os meus servos foram reunidos para lá trabalhar. Havia à minha mesa, além dos judeus e soberanos, 150 que vinham ter conosco dentre os pagãos que estão ao redor de nós. Ora, aquilo que era preparado para mim diariamente era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também aves eram preparadas para mim, e uma vez a cada 10 dias, provisão de todo tipo de vinho. Contudo, não exigi o pão do governador, porque a servidão era pesada sobre este povo. Veja que Neemias mostra, em linhas gerais, meus irmãos, que o seu proceder foi diferente, num sentido contrário ao que haviam agido os governadores anteriores. Neemias possuía um respeito profundo pela majestade de Deus. Ele temia a ira de Deus. O temor de Deus o refreou de tomar parte nesses direitos. E por que ele não tomou parte nesses direitos? Acaso a lei condenava como sendo ilícito? Não, mas a sua consciência diante de Deus o condenava. Porque o pobre e o mais necessitado vinham sendo oprimidos, vinham sofrendo com uma carga terrível, e ele não poderia dormir com sua consciência sendo fustigada por ver seus demais irmãos passarem por tantas dificuldades e ele ainda tomar deles aquilo que eles mal podiam ter. Sabe o que é que isso nos mostra? Que aqueles que verdadeiramente temem ao Senhor não se atrevem a fazer qualquer coisa que seja cruel ou injusta. Por quê, irmãos? Porque lhe pesa a consciência diante de Deus. Lhe pesa a consciência diante de Deus. O temor de Deus, irmãos, servia para o coração de Neemias como um tipo de cabresto para a sua natureza pecaminosa. E deveria servir da mesma forma nos nossos corações. Sabe como, irmãos? Quando nós tomamos decisões ilícitas no nosso chamado jeitinho brasileiro, sem pensar nas consequências dos nossos atos. Vou dar um exemplo disso, que fez parte da minha vida por muito tempo. 16 anos trabalhando com telecomunicações. E não poucas vezes me deparei com os chamados gato-net. E eu vi cidades fecharem as portas de lojas nossas por conta dos gatos net. Tirar emprego de cerca de 30 trabalhadores por causa de pirataria de sinal. E o engraçado é que muitos dos que pirateavam se diziam crentes. O temor de Deus servia para o coração de Neemias como um tipo de cabresto para a sua natureza pecaminosa. Neemias era generoso, não que desejasse o louvor dos homens, mas tão somente por causa da sua consciência
de temor a Deus. Esse, meus irmãos, não é somente um princípio poderoso, mas aceitável, tanto de justiça como de caridade. Ora, pelas propriedades que seus predecessores possuíam, era possível ter uma ideia do tipo de opressão que eles exerciam sobre aquele povo. No entanto, Neemias, de sua parte, não tomou coisa alguma, exceto a satisfação de fazer o bem. Veja o que ele diz aí no versículo 16, no tocante a não comprar nenhuma terra. Por que ele não comprou nenhuma terra, meus irmãos? Porque naquele período não seria difícil encontrar uma propriedade sendo vendida a troco de banana, pela necessidade daquele que estava vendendo. E não era justo comprar uma propriedade que valia 10 por 2. Como muitos que tinham posses estavam se aproveitando daquela situação. Não, meus irmãos, ao contrário. Neemias não queria tomar do pouco daquele que quase não tinha nada. E muito menos tomar daqueles que nada tinham. Pelo contrário. Aquilo que ele já possuía, na verdade, ele queria era dar para os que não tinham. E isso me lembra o que diz Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Meus irmãos, quão pouco Neemias recebia do que poderia ter exigido. Veja, ele realizava a obra de um governador. No entanto, ele não comia das benesses do pão do governador. Ele sequer o exigia. Observem que ele estava tão longe, irmãos, de extorquir mais do que lhe cabia por direito, que não exigiu, mas que vivia daquilo que tinha recebido da corte do rei da Pérsia e de seus próprios bens na Judéia. A razão que ele dá para esse ato de abnegação é, lembra? Ele diz, porquanto a servidão desse povo é grande. Perceba aí. Neemias podia ter usado uma desculpa comum de austeridade em casos como esse. Poderia ter se amparado no discurso austero de que a sua atitude poderia gerar algum tipo de agravo às gestões do futuro, caso ele não exigisse os seus direitos. Porém, não é isso que ele faz. Na verdade, o que ele faz é orientá-los a cuidarem de si mesmos. Neemias levava em conta o estado angustiante daquele povo, irmãos. E enquanto eles gemiam debaixo de tanta miséria, ele não conseguia imaginar em seu coração acrescentar-lhes mais um peso. Antes, ele preferia reduzir as suas próprias posses, se desfazer daquilo que ele tinha, a empobrecer aquelas pobres famílias ainda mais. É por isso, meus irmãos, que em nossas exigências, nós devemos considerar não apenas a justiça delas, mas a capacidade daqueles sobre quem as impomos. Onde não há nada para ser recebido, sabemos que quem perde o seu direito é sempre o mais fraco. Sabe, irmãos, eu vou dar um exemplo aqui da nossa realidade eclesiástica. Uma igreja pequena, humilde, em que a maioria de seus membros passa por grandes dificuldades,
E como se já não bastassem as dificuldades daquela igreja. E aí eu não estou dizendo aqui que o ministro não tem direito a receber uma boa côngrua. Eu não estou dizendo isso. Mas eu estou dizendo tirar daquele que não tem. Exigir algo daqueles que não podem pagar. Eu vejo às vezes, você quer tal coisa? Não, querer eu quero, mas eu não tenho como pagar. Não, você me paga depois. Irmão, mas eu não tenho como pagar. Não se preocupe não. Depois você me paga. Fique. Só vou anotar aqui no meu caderninho. Irmão, mas eu estou desempregado. Não, mas fique. Depois você me paga. E aí depois, o irmão vai cobrar. Não, irmão, mas você disse que ia me vender por tanto. Mas já tem 3 meses e você não me deu nem um tostão. Agora o valor vai dobrar. Não, irmão, mas eu não podia pagar nem aquele. Não, mas por que você ficou então com o objeto? Não, mas leve de volta. Não, você já usou, eu não vou ficar com ele de volta. Você tem que dar um jeito de me pagar. Ou você paga, ou você paga. Entende o que está acontecendo aqui em Israel? Em Jerusalém? Entende o que acontece no nosso dia, muitas vezes? Olhem para o exemplo de Neemias, irmãos. Olhem para o exemplo que ele nos dá e vejam o quanto ele deu daquilo que, na verdade, ele poderia ter recebido. Percebam que esse princípio ficou muito claro nas suas ações. Olha aí o que acontece com os moços. Veja aí, volte aí para o verso 16. Veja aí o que acontece com os moços. Ele diz assim: sim, além disso, eu continuei na obra dessa muralha, tampouco compramos as terras, e todos os meus moços foram reunidos lá para trabalhar. Os moços aí, meus irmãos, esse termo moços aí, se referem a jovens trabalhadores, ou melhor dizendo, a jovens servos, tá? Jovens servos. Por exemplo, os magistrados, os príncipes, né, os nobres, eles tinham determinados criados, determinados servos, jovens, que trabalhavam ali exclusivamente para atender às necessidades do dia a dia daquele nobre ou daquele magistrado. Ou seja, eles não serviam ali, por exemplo, num trabalho braçal, eles não estavam ali para limpar o quarto, eles não estavam ali para lavar a roupa, não, eles estavam ali para servir o vinho, para levar a comida, para fazer companhia. Entendem? Mas o que Neemias diz? Esses servos, que ele tinha o direito, e que ele tinha alguns, que foram enviados da corte, o que ele fez? Colocou todos para trabalharem. Trabalhar sabe como, irmãos? Na restauração dos muros, carregando pedra. E aí ele diz que aqueles que possuíam servos deveriam buscar maneiras de fazer o bem por meio deles. Além de que era uma afronta todo o povo trabalhar e eles que eram servos ficarem o dia sem fazer nada, irmãos. Observe agora o mesmo princípio sendo aplicado no tocante à comida, descritos aí nos versículos 17 e 18. Ele diz assim: também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas, também à minha custa
eram preparadas aves e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. O texto nos diz que Neemias dividia de sua própria carne, de seus próprios mantimentos, de sua própria fartura. Veja, irmãos, 150 pessoas para almoçar na sua casa todos os dias. Você consegue imaginar isso? 150 pessoas para alimentar todos os dias. É interessante notar porque ele diz aqui que, veja aí, além dos judeus e soberanos, tinha 150 que vinham ter conosco dentre os pagãos, ou seja, fora os judeus. Fora os locais. E ele conseguia. Mas, reverendo, não era um momento de escassez, não era um momento de dificuldade, sim. Mas a mesa de Neemias sempre estava farta. E não somente em dias especiais, mas constantemente. Ele tinha convidados honoráveis, de alto escalão. Ele tinha estrangeiros que vinham ali para estabelecer negócios, mas ele tinha também o povo mais pobre, mais necessitado à sua mesa. Sabe o que isso quer nos dizer? Quer nos dizer que ele fazendo isso, a sua despensa nunca ficava vazia, porque Deus era quem multiplicava, Deus abençoava. Ele como um oficial público, vamos dizer assim, oficial público, ele como um governante ali, meus irmãos, veja, ele entendia muito bem o papel dele ali, o papel de servir, que o papel dele ali não era para ficar rico, mas o papel dele ali era prover o bem-estar, garantir uma vida digna e uma cidade segura para os que moravam ali. Veja que o exemplo de Neemias ao compartilhar de sua mesa com tantas pessoas nos faz lembrar de um princípio que as Escrituras nos ensinam, que é o princípio da hospitalidade. Meus irmãos, eu e vocês não precisamos de recursos extraordinários, nem muito menos de belas casas ou de uma mesa farta para sermos hospitaleiros com o nosso próximo. Que nós possamos aprender humildemente a exercer a hospitalidade uns para com os outros, sem murmurações. Às vezes eu vejo pessoas reclamarem de receber os irmãos em sua casa, porque minha casa vive desarrumada, eu não quero. Porque lá em casa eu não tenho nada para servir, eu não quero. Ou quando chega um irmão na nossa casa, a gente nem convida para entrar, para que ele não demore, já que ele vai embora. São os tempos que nós vivemos. Eu lembro que eu morava no Mato Grosso do Sul, lá em Campo Grande, e os vizinhos da direita, os vizinhos da esquerda, os de frente, todos nós nos conhecíamos. Chamávamos pelo nome. Hoje nós moramos nos chamados condomínios, em verdadeiros apertamentos. Eu não chamo aquilo de apartamento, apertamentos, porta com porta, e a gente não sabe nem reconhecer a pessoa que mora de frente para nós. Graças a Deus isso não acontece aqui, mas
Há, meus irmãos, igrejas que não são muito grandes, em que tem pessoas que congregam na mesma igreja, que não conhecem, que se passarem na rua, são dois estranhos. Sabe, agora à tarde eu meditava nessa palavra, revendo aqui o sermão que eu ia pregar agora à tarde, isso, e eu me lembrei do que diz Jesus, lá em Mateus 35. Vocês lembram do texto de Mateus 35? Quando Jesus está falando lá do grande julgamento? Lembra? Se não lembra, abre a sua Bíblia aí, Mateus 35, veja aí o que diz o Senhor Jesus lá, a partir do versículo 31. É Mateus 35, não? É? Não? Perdão, é o 25, né? Eu li o versículo como capítulo. É o 25. Mateus 25, veja aí, a partir do versículo 31. Diz assim, Jesus diz assim, ó: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que eu deixasse de fazer a um destes mais pequeninos, a mim deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Meus irmãos, o que adianta nós dizermos que amamos a Deus se não amarmos também o nosso próximo? Do que adianta dizer que amamos a justiça, a misericórdia, a graça, se não partilhamos de nenhum desses atributos? Se não agimos com justiça no nosso dia a dia, com o nosso próximo? Se somos incapazes de demonstrar compaixão e misericórdia com os que convivem conosco? Se não conseguimos exercer graça com aqueles que estão à nossa volta? Do que adianta, irmãos? Nós precisamos nos lembrar que nós somos um em Cristo, um corpo, um só povo, que pertence a um único Deus e que tem uma única cabeça. É por isso que Neemias, então, conclui
essa passagem com uma oração, dizendo, veja aí o versículo 19, lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Neemias menciona ao Senhor o que havia feito ao povo, mas ele não faz isso de forma orgulhosa ou jactanciosa, nem muito menos com raiva, como se estivesse censurando eles. Tipo assim, era o jeito de eu fazer, Senhor. Não tinha outro jeito, eu fui forçado a agir assim, né? Que a tua palavra manda. Mas o coração cheio de raiva, cheio de ranço, cheio de... Tampouco parece que tinha motivos de fazê-lo para justificar o seu ministério ou a sua posição diante de Deus. Como Paulo geralmente fazia na defesa do seu apostolado, né? Principalmente ali em relação aos coríntios. Mas veja, Neemias faz isso com o objetivo de envergonhar os magistrados por causa das suas opressões, irmãos. A ideia era fazer com que eles aprendessem dele a não serem gananciosos em suas exigências, nem mesquinhos em seus gastos, nem interesseiros. E assim poderiam alcançar algum tipo de crédito e conforto, como Neemias sempre achava. A oração de Neemias, meus irmãos, não é para angariar de Deus qualquer tipo de merecimento ou favor, como uma dívida, mas para mostrar que não possuía interesse algum por recompensa, por sua generosidade aos homens. Mas em sua mente, o intuito é de mostrar o quanto ele dependia de Deus. E a sua satisfação com o favor que Deus lhe dava, que para ele era superior a qualquer outra recompensa que ele poderia receber. E assim como o salmista, ele podia então dizer, se Deus se lembra de mim, parabéns, eu já tenho tudo que desejo. Seus pensamentos para conosco são nossa felicidade. E é por isso então que ele deixa que Deus o recompense como lhe aprouver. E assim ele pode dizer, caso os homens me esqueçam, caso eu não venha estar na mente de nenhum homem, caso eu não seja lembrado pela humanidade, que Deus se lembre de mim. E isso já me basta, é suficiente. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra nessa tarde, pela verdade com a qual tu nos ensinas, Senhor, a agir, a tratar o nosso próximo, pela necessidade que temos, Senhor, de, como filhos teus, de sermos teus imitadores, Senhor. Ah, Deus bendito, certamente passamos por muitas dificuldades para nos assemelharmos a Ti, e é por isso que a Tua graça é tão maravilhosa, Senhor, porque Tu não nos pune como deveria nos punir, por nossas intransigências, por nossa negligência, mas ainda assim, Senhor, é razão de nos causar vergonha os pecados que cometemos, a negligência com que muitas vezes tratamos os nossos irmãos mais necessitados. Ah, Deus bendito, nos ajuda a viver para a Tua glória. Nos dá o entendimento e o discernimento da Tua verdade suficiente
para agirmos com justiça, Senhor. Nos abençoa e nos livra do mal, em nome de Jesus. Amém.